Boa noite, pessoal. Vamos começar? Vou mostrar aqui o planejamento da aula de hoje, né? A gente começou um pouquinho no final da aula passada a introdução do sistema de partículas, né? Análise de sistemas. A gente chegou a discutir o centro de massa, mas hoje eu vou retornar no conceito de centro de massa para fazer exemplos, né, de cálculo do centro de massa para algumas configurações, tanto discretas e partículas, quanto distribuições contínuas, né? Eu vou fazer, no caso, o exemplo de distribuição sobre uma superfície, né? E novidade da aula de hoje é aí sim a questão da definição do momento linear total do sistema, né? Em que condições ele vai ser conservado, e a definição do momento angular total, né, o L, né, do sistema, né, e as condições para conservação do momento angular total do sistema. A gente vai relacionar isso com os torques, certo? Começando, então, só para revisar a aula passada, um dos pontos que a gente analisou na aula passada foi a definição da coordenada de centro de massa, né? A gente então tem um sistema de coordenadas, um referencial inercial, onde eu tenho uma origem, né? E a partir desta origem eu mapeio todos os vetores posições das partículas que constituem o sistema. Aqui está um exemplo onde eu tenho a alfaésima partícula do sistema, e o vetor posição dessa partícula é R alfa, né? Relativo à origem do meu sistema de coordenadas. Então, na aula passada, a gente definiu para o caso discreto, né, para um conjunto não infinito de partículas, né, a gente escreveu a expressão para a posição, né, ou o vetor posição do centro de massa. É 1 sobre a massa total e o somatório do seguinte produto, né, massa de cada partícula multiplicado pelo seu vetor posição correspondente. Eu comentei que se a gente faz o limite contínuo, né, onde a gente tem uma distribuição contínua de massa, tanto numa linha, numa superfície ou num volume, né, a somatório nas massas vai virar, então, por consequência, virar uma integração sobre os elementos de massa, né, onde R aqui faz o papel, então, do vetor posição de um elemento infinitesimal de massa, né, no meu sistema contínuo. Eu vou fazer os dois exemplos logo em seguida, já vai ficar claro quem são essas quantidades, né? Então, basicamente, isso a gente definiu na aula passada, mas não fizemos exemplos, né? Então, vou fazer um primeiro exemplo, que é determinar, então, o centro de massa de um sistema de 3 partículas. Então, um caso mais simples é o caso discreto, né? Apenas 3 partículas. As partículas estão distribuídas sobre um plano XY, que eu escolhi, né? Então, eu tenho 3 partículas distribuídas sobre o mesmo plano, que é o plano XY, né? As massas das partículas estão aqui, são distintas, né? As 3 massas são distintas. A massa M1, primeira massa, tem 2 kg, né? E o vetor posição da massa M1, que é o vetor posição R1, tem esta forma nas coordenadas cartesianas, né? As projeções cartesianas são -1 e 1, significa que as coordenadas da partícula 1 é -1 e 1, ou seja, x igual a -1, y igual a 1, coordenadas cartesianas no plano dessa partícula. Massa 2, a massa dela é 4 kg, né? A vetor posição em cartesianas está aqui, né? As componentes cartesianas é 2, 2, então as coordenadas são 2, 2 no sistema de coordenadas cartesiano, né? Retangular. E, finalmente, a massa 3 tem 9 kg, é a mais massiva, né? Ela é designada, está localizada pelo vetor posição R3, né? Cujas componentes cartesianas são +1 e -1, né? Os I e os J aqui são os versores na direção XY, né? A coordenada da partícula 3 no plano é 1, x igual a 1, y igual a -1. Aqui hoje nós temos as massas e as coordenadas, né? Como é um sistema discreto, a gente vai utilizar então esta equação aqui para o cálculo do vetor posição do centro de massa. Então a gente temos que fazer dois cálculos, né? A massa total e o somatório, né? M alfa vezes R alfa. Primeiro eu vou fazer o somatório, os índices alfas vão de 1 até 3, porque eu só tenho 3 partículas, né? Então, basicamente, multiplicar um vetor por uma constante, eu tenho um novo vetor, né? Basicamente, o que eu consigo fazer aqui no soma produto das massas vezes os vetores posição, o que eu vou calcular aqui nada mais é que o produto das massas pelos seus respectivos vetores, né? Então, aqui eu vou multiplicar o M1 por R1, M2 por R2, M3 por R3, faço a soma, e aqui, quando eu faço a soma dessa quantidade de massa vezes vetor posição, claro, eu vou ter um vetor, né? Cujas componentes cartesianas x e y são essas, né? Então, aqui
2 vezes menos 1, 4 vezes 2, dá 8, 9 vezes mais 1, 9. Isso aqui é a componente cartesiana x desta quantidade aqui, somatória de MR, né? M alfa, R alfa. E a coordenada, a componente cartesiana projeção no eixo y, né? Nós temos 2 vezes 1, mais 4 vezes 2, 8, e 9 vezes menos 1, que dá o menos 9. Então aqui eu tenho a componente y, né, do vetor representando esta quantidade aqui, né, que é um vetor, né, é um somatório de vetores. Né. Bom, as componentes já somadas dá 15 na direção x e 1 na direção y. Claro, aqui como eu vou usar SI, tá, já está em SI para as massas, mas as coordenadas, né, eu não coloquei aqui as coordenadas, as unidades das coordenadas, claro, as medidas das posições estão em metros. Então aqui eu tenho o vetor posição, as componentes são medidas em unidades de quilograma vezes metro, né? Massa vezes posição. A massa total é só somar, né? Alfa igual a 1 até 3, as 3 massas, né? Massa 249, isso dá 15 quilos. Massa total, com isso a gente consegue já substituindo aqui na expressão o vetor posição do centro de massa, né? É 1 sobre a massa total e o somatório. O somatório a gente já calculou, é este vetor, né? 15 e 1, para os componentes cartesianos. E a massa total é 15, né? Então o que resta aqui nesta razão é o seguinte vetor que representa o vetor posição, né? Do centro de massa, né? Ele tem componente cartesiana x1 e componente cartesiana y1 sobre 15, né? Ou seja, a localização do centro de massa para esse sistema de 3 partículas no plano xy tem estas coordenadas, né? Coordenada x igual a 1, y igual a 1 sobre 15. Então, xcm e ycm são estas coordenadas. Aqui eu só fiz uma representação gráfica rápida, né, no plano, né, das 3 partículas, né? A partícula 1 está na posição menos 1, 1, né? Tem coordenadas menos 1, 1. A partícula 2 tem coordenadas 2, 2, né? X igual a 2, y igual a 2. Claro, meus gráficos é sempre assim, não está simétrico, tá? E a terceira partícula tem coordenada 1, menos 1 aqui, né? E aí, esse vetor que a gente calculou, ele está em x igual a 1, né? E da ordem de 0,1, então está muito próximo aqui do eixo dos x, né? Bem próximo aqui do eixo dos x. Claro, como a massa 3 é a maior, né? E a gente sabe sempre que o centro de massa vai estar localizado próximo da concentração maior de massa, né? Como a massa 3 é a mais massiva, é natural que o centro de massa, né, a posição do centro de massa esteja localizada próxima dela. Esse é o caso onde a gente calculou as coordenadas do centro de massa para um sistema discreto, 3 partículas, né? O que eu vou fazer agora é calcular as coordenadas do centro de massa para casos contínuos, né? Eu não vou fazer volume, eu vou fazer 2 casos, um que é massa distribuída sobre uma linha e depois massa distribuída sobre uma superfície. Então, para a massa distribuída numa linha, que é uma distribuição contínua de massa, né? Eu quero calcular então as coordenadas do centro de massa desse objeto aqui, tá? É uma haste bem fina, então eu posso desconsiderar a espessura dela, basicamente ela tem uma dimensão, né? Eu vou coincidir a haste com sendo paralelo com o eixo dos x, né? A ponta, uma das pontas da haste, eu vou coincidir com a origem do sistema de coordenadas cartesiano, né? No caso, me interessa apenas o eixo do x. O comprimento da haste é comprimento L, né? E aqui, então, claro, a gente tem o caso de uma distribuição uniforme, né? Contínua de massa. Detalhe, aqui eu estou distribuindo uniformemente a massa. Isso não necessariamente precisa ser verdade, tá? É um caso particular, que significa que massa por unidade de comprimento, que é a densidade linear de massa, é constante. Mas eu poderia estar distribuindo a massa não uniformemente na haste, né? Aí o cálculo em si fica um pouco mais complicado. Mas eu vou fazer o caso mais simples, onde a distribuição é uniforme, né? Ou seja, a massa por unidade de comprimento é a mesma, né? Em qualquer ponto da haste, certo? Bom, no caso contínuo, a gente vai ter que usar essa equação aqui, né? Para calcular as coordenadas do centro de massa.
Então aqui eu vou ter que fazer uma integração sobre os elementos infinitesimais de massa, e o R aqui é a posição, né, de um elemento infinitesimal de massa dm, né? Eu vou escrever explicitamente as coordenadas deste vetor posição, né, associado a esse vetor posição. Então aqui está a minha estrutura, né, para o cálculo. Então tem a haste, a origem do sistema de coordenadas está aqui, coincide com o eixo dos x, né, a direção da haste, onde a haste está repousando, né. O tamanho da haste, como eu falei, completo, né, tem tamanho L, né. E, claro, agora eu vou localizar em cima dessa haste, né, sobre a haste, um elemento infinitesimal de massa. Eu chamo de dm. Eu localizei aqui em achurado um elemento infinitesimal pequeno de massa, né? Um pedacinho de massa aqui infinitesimal. Certo? Eu vou localizar esse elemento infinitesimal, obviamente para localizar ele aqui, como o caso é unidimensional, eu só preciso designar a coordenada x desse elemento infinitesimal de massa, está aqui, né? A distância desde a origem até o elemento infinitesimal de massa é x, e o tamanho dele, né, a dimensão da direção x é dx, certo? Então, o elemento de massa dm é a massa contida dentro de uma região espacial unidimensional, na direção x, né, que vale dx. Então, em dx eu tenho massa dm depositada aqui na haste. Basicamente está completo. A gente precisa calcular, né, precisa saber para calcular a posição do centro de massa. Na verdade, a gente não precisa nem calcular, né? Se a distribuição é uniforme, a gente já sabe empiricamente, né? Já sabemos intuitivamente, né? O centro de massa, se a distribuição é uniforme, é o centro daqui da haste, né? Mas vamos ver se o cálculo corresponde a isso corretamente, né? Já antecipo que deveria ser no centro da haste, né? O centro de massa. Claro, se a massa for uniformemente distribuída, né? Se for não uniforme, se tivesse mais massa em uma das extremidades, né, da haste, aí, claro, o centro de massa realmente não estava localizado no meio, né, no centro da haste. Mas muito bem. No caso aqui é unidimensional. Aqui, então, ao invés de usar o vetor, né, o vetor posição, basicamente são as coordenadas x, né, que nos interessam, né? Coordenada x do centro de massa. Como eu estava falando para vocês, como a massa está uniformemente distribuída, né, isso significa que eu consigo construir, então, uma densidade linear de massa, que eu chamo de lambda, tá? Que é a massa da haste dividida pelo seu comprimento total. Isso é constante, por isso que a distribuição é uniforme, né? Massa por unidade de comprimento é a mesma, é o mesmo valor em qualquer ponto da haste, né? Em qualquer elemento infinitesimal de massa da haste, né? Se o lambda é uma constante, eu posso escrever, então, o lambda como a razão, né, dm dx, né, ou seja, a massa contida num elemento, né, de comprimento dx, que eu estou chamando de dm, é a mesma lambda aqui, igual à massa total dividido pelo comprimento total. Isso é importante porque aqui eu vou conseguir reescrever, né, o fato que eu tenho uma relação entre a densidade linear de massa e o elemento infinitesimal de massa, eu posso reescrever a integração sobre as massas numa integração espacial, né, que a gente consegue fazer explicitamente usando o cálculo integral, né. Então aqui eu consigo, usando a densidade uniforme de linear de massa, né, eu consigo escrever o elemento de massa em termos do elemento de comprimento dx, né, no eixo dos x. E a proporção aqui é a densidade linear. Né. Então vamos aqui, eu só vou reescrever, então onde eu tenho dm, eu vou escrever lambda, elemento infinitesimal de comprimento, então no caso 3D é isso aqui, né, vetor posição do elemento infinitesimal de massa, lambda, vezes o vetor deslocamento, né, ou o vetor infinitesimal de comprimento, né. No caso aqui nosso é unidimensional, né? Então aqui tudo é coordenada x, né? Então a coordenada x do centro de massa é 1 sobre a massa total. A posição do elemento infinitesimal de massa, que eu localizei ele como sendo x, né? Esse é o R, né? Onde está localizado a partir da origem do sistema de coordenadas o elemento infinitesimal de massa. Isso na minha representação é x, né? A dm foi então substituído por uma integração em x, né? Em dx, né? Lambda dx.
E os limites de integração, como aqui a gente vai integrar em x, em coordenadas x, né? A gente vê que as integrações, os limites de integração vão desde zero, x igual a zero, até o tamanho da haste, que é x igual a L, né? Então, os limites de integração em x, correspondente, cobrindo todo o comprimento da haste, vai de zero até L em x. Essa integração aqui é tranquila de fazer, claro, o que é constante eu consigo colocar para fora da integração, né? A coordenada x do centro de massa, da haste, né? É densidade linear de massa dividido pela massa total, e a integração que restou, né, que é a integral de x dx, de 0 até L, a integração da x² sobre 2, integrado de 0 até L, substituindo os limites de integração, eu tenho explicitamente o valor da coordenada de centro de massa. O último passo é, claro, substituir, né, a densidade linear de massa em termos da razão massa-comprimento, né, massa total, comprimento total da haste, né, está aqui, né, lambda, massa total sobre ele, e L. Obviamente tem cancelamentos a fazer, e aí eu obtenho, claro, a coordenada do centro de massa, que no caso aqui é unidimensional, só tem uma coordenada, a coordenada x, né, do centro de massa. Então, o meu vetor aqui só tem componente x, né, vetor R grande, né. Dá exatamente L sobre 2, né, a metade do comprimento da haste, que é o que a gente intuitivamente estava pensando, né, na metade aqui da haste está localizado o centro de massa dessa distribuição contínua de massa que é a haste, né, fina, certo? Se a distribuição fosse não uniforme, aí, claro, eu teria que escrever a dependência em x do lambda, né? Então, eu poderia ter densidade linear de massa, que não é constante, ela poderia variar, por exemplo, com a posição x, sobre as coordenadas aqui, né, dos elementos infinitesimais de massa. E aí, claro, eu teria que recalcular a integração correspondente e obter a coordenada de centro de massa se a minha distribuição não fosse uniforme. O que troca da distribuição uniforme para não uniforme é a escrita explícita, né, das densidades em termos das coordenadas, né. Este é um caso unidimensional com distribuição contínua. Aqui eu vou fazer o outro caso de distribuição contínua, mas agora numa distribuição de massa numa superfície, né? Uma superfície. Então aqui eu quero encontrar a posição de centro de massa, o vetor posição de centro de massa, né? De um sistema contínuo, né? Onde a massa está sobre uma superfície, tá? E é uma superfície específica, tá? É a superfície onde a massa está uniformemente distribuída. Então, de novo, aqui eu tenho uma distribuição uniforme. No caso, como está numa superfície, eu tenho uma distribuição uniforme superficial de massa, né? Densidade, massa por unidade de área, né? É constante, né? A massa está uniformemente distribuída sobre a superfície, significa que a densidade superficial, né? Massa por unidade de área, é uma constante em qualquer ponto, né? Sobre essa superfície. A região que eu quero calcular o centro de massa, onde a massa está distribuída uniformemente, é a região que é delimitada por esta curva aqui. Então, a parábola, né? A parábola y igual a 4 menos x ao quadrado no primeiro quadrante. E graficamente é isso daqui, tá? Aqui eu tenho, claro, aqui eu estou representando o plano XY, né? Onde eu vou distribuir a massa nesta superfície, né? A minha superfície, então, é delimitada pela esta parábola, né? Então, aqui está a equação da parábola. Claro que eu estou aqui no primeiro quadrante, né? Eu vou, claro, de x igual a 0 até x igual a 2, né? Você consegue ver que aqui é 4, né? Quando eu tenho x igual a 0, y é 4. E quando y é 0, que é aqui, né? A x vai ser raiz de 4, que é 2, né? Então, aqui eu tenho justamente a curva que me delimita a área onde a massa está uniformemente distribuída e eu quero calcular onde está localizado o centro de massa, né? Certo? Mas a princípio a matemática do problema está dada, né? Os limites em x e y estão aqui, dos eixos x e y delimitado pela curva está aqui. Bom, aqui a gente vai precisar, no caso, como no caso anterior da haste, a gente vai precisar definir então a densidade ou distribuição uniforme na superfície, né? A massa está sendo distribuída uniformemente na superfície, ou seja, a massa por unidade de área é a mesma em qualquer ponto aqui da superfície, né?
Eu vou chamar essa densidade superficial de sigma, né? Densidade superficial de massa. Massa por unidade de área, certo? E aí, primeiro, obviamente, para usar a nossa equação geral, né, para distribuição contínua, eu vou ter que relacionar, por exemplo, os elementos infinitesimais de massa com elementos infinitesimais de área, né? E a conexão é dada pela densidade, né? Densidade superficial. Mas antes de fazer o cálculo específico das coordenadas, né, de centro de massa, a primeira coisa que eu vou calcular aqui é a área total, né? A área total da superfície, né, que eu vou chamar de A. Certo? Como é que eu calculo a área total? Bom, a definição de integral, né, para a função de uma variável, né? Eu tenho uma y de x, achar a área abaixo dessa curva e integrar essa curva aqui, né? De x igual a 0 até 2. Cálculo integral. Então, a área abaixo da curva, ou seja, a área abaixo da parábola é a integral da y de x, da função y de x, integrada sobre todo x, né? De 0 até 2, porque os limites de x vão de 0 até 2. Então, aqui é a maneira que eu vou calcular a área total abaixo da curva delimitante, né, da minha superfície. Como a gente tem a y de x, né, uma parábola, é parabólica, 4 menos x ao quadrado, então eu vou integrar explicitamente. Aqui está o resultado da integração, né? O primeiro termo me dá 4x, o segundo termo nos dá menos x ao cubo sobre 3, né, integrado de 0 até 2. Substituindo o limite superior, o inferior não vai dar contribuição nenhuma, né? Substituindo o limite superior, então eu tenho 8 no primeiro termo e 8 terços no segundo termo, se não menos. Fazemos as continhas aí de MMC, né? Isso me dá, então, 16 sobre 3, né? 16 terços, né? Então, claro que se as unidades de comprimento estão em metros, como aqui está explícito aqui, né? No plano, eu tenho, então, que a área total delimitada, né, pela curva no primeiro quadrante, a parábola no primeiro quadrante, é 16 terços metros quadrados, né, de metros quadrados. Certo? Um pouquinho mais que 5, né? 5 metros quadrados, um pouquinho mais. Agora sim, vamos calcular quanto é que é a relação entre os elementos infinitesimais de massa e o elemento agora infinitesimal de área, porque a integração que eu vou fazer não é mais unidimensional, é bidimensional, uma integração de área. Né? Bom, como a gente definiu, o sigma, né, a densidade superficial de massa é uma constante. Nesse caso aqui que eu estou assumindo que é uniforme de distribuição, né? Massa total sobre a área total é uma constante, mas isso aqui implica também que a massa do elemento infinitesimal dm dividido pela área infinitesimal de área correspondente, né? Também é essa mesma constante. E com isso eu consigo então relacionar a integração em massa com a integração em área agora, no sistema de coordenadas cartesiano. E a proporção aqui é o sigma, né? A densidade superficial de massa. Com isso a gente está pronto para cálculo das coordenadas do centro de massa. Aqui está a expressão geral, né? O vetor centro de massa, né? Vetor posição do centro de massa é 1 sobre a massa total. Vetor localização do elemento infinitesimal de massa. Né? Aqui eu só estou representando a partir da origem do sistema de coordenadas. Esse é o vetor R, né? Ele localiza um elemento infinitesimal dm de massa aqui na minha superfície, né? dm, como eu falei para vocês, a integração em m pode ser reescrita em termos de integração em área, né? Porque dm é sigma dA. Claro, aqui vocês vejam que esse cara é um vetor, né? Se eu analisar as componentes desse vetor posição do centro de massa, né? Aqui eu vou integrar, então, basicamente, é uma integração de área, né? Das componentes x e y do meu vetor R, né? Então, aqui eu vou separar nas componentes cartesianas, né? Componente x do centro de massa é componente y do centro de massa. É sigma sobre m, né? Sigma sobre m, sigma sobre m. A integração da coordenada, no caso aqui da componente correspondente cartesiana do vetor posição, do elemento infinitesimal de massa. Então, a componente x é x, a componente y de R é y, do R pequeno, né?
E, claro, sempre aqui integrações agora em área, né? Em área. Então, basicamente, o meu procedimento numérico, analítico, agora é calcular as correspondentes integrações de área, em área, né? De x e y integrado na área, num sistema de coordenadas cartesiano, onde a minha curva, né? A minha curva, a área, está delimitada, né? Está delimitada por esta curva aqui, né? Que é a parábola. Então, vou fazer matematicamente o cálculo das coordenadas. Vamos começar com a coordenada x do centro de massa. Então, tenho sigma sobre m, né? Vou integrar x na área, né? Então, aqui eu abri explicitamente quem é o elemento infinitesimal de área do sistema de coordenadas cartesiano. É dx dy, né? Elemento de área infinitesimal em coordenadas cartesianas. E claro, como aqui vocês estão vendo, né? Uma integração dupla, né? Não é unidimensional, é dupla, integração dupla. Então, eu estou fazendo uma integração dupla sobre x, né? Nós temos que colocar os limites de integração, né? Explicitamente. Os limites de integração em x, né? 0 a 2, aqui tá, né? 0 a 2. Aqui eu estou integrando em x, né? E a integração em y, certo? A integração em y se dá sobre a relação entre y e x, ou seja, sobre a curva aqui, né? Então, a minha integral, né? Nossa integração em y, a integração em y vai de 0, y vai desde 0 até 4 menos x ao quadrado. Aí você tem que lembrar como a gente calcula as integrais duplas, né? Dada curvas delimitantes, né? Acho que é cálculo 2 que é feito isso. Eu vou integrar então de 0 até menos 4x ao quadrado, que é a curva, né? A integração em y. Então, sigma sobre mantém. Vamos integrar primeiro aqui em y, né? Vamos integrar em y. Aqui não tem dependência nenhuma no integrando em y, então basicamente a integração em y é y, né? Calculado de 0 a 4 menos x quadrado, né? 0 a 4 menos x quadrado. Aqui o cálculo, né? 4, y calculado de 0 a 4 menos x quadrado, 4x quadrado dá 4 menos x quadrado, né? Restou apenas a integração em x. O meu integrando todo em x, agora é uma integração dimensional, né? Em x, então eu integro x multiplicado por 4 menos x quadrado. De 0 até 2 são os limites de integração explícitos em x. Aqui a integração é tranquila, né? Aqui o integrando é 4x menos x ao cubo, né? Aqui estão as integrais correspondentes, né? A integral de 4x é 4x ao quadrado sobre 2. E a integral de menos x ao cubo é menos x na quarta sobre quarta. Integrado de 0 até 2 são os limites em x, né? Substituo, claro, os limites de integração, né? Aqui explicitamente, né? Primeiro termo, segundo termo, faço MMC, blá, blá, isso vai me dar, então, 4 vezes, né, resta aqui como resultado da integração dupla, né, a integração diária dá 4, perdão, dá valor 4 multiplicado por sigma sobre m, né. Deixa aqui, por enquanto, isso nós já calculamos a coordenada x, né, do centro de massa. A primeira aqui está pronta. Claro, ainda nós temos que especificar quanto é que é a razão sigma sobre m, nós fazemos isso no final, né? Agora vamos para o cálculo da componente da coordenada y, né, do centro de massa. Coordenada y, centro de massa. Sigma sobre m, perdão, só vou mostrar aqui, sigma sobre m, a integral é em y, né, sobre o elemento de área, né, cartesiano. Sigma sobre m. O y está aqui explícito, né. A integração em y vai de 0 até 4. Só vou mostrar aqui a curva, né, para nós, né. Vai de 0 até 4 em y, 0 até 4. Em x, claro, está relacionado com y, né? Então, a integração em y explicitamente vai de 0 a 4. E a integração em x, para a integração em superfície, né, vai desde 0 até o x correspondente dado um y, né? Certo? Se vocês virem aqui, ó, e escreverem x em termos de y, né? Então, eu tenho x quadrada igual a 4 menos y. X, então, é mais raiz quadrada de 4
menos y, que é o meu limite superior aqui, a minha integração. Mais 4 menos y raiz. Certo? Agora, claro, a gente vai primeiro fazer a integração em x, primeiro, né, que aqui vai depender de y. Claro que eu tenho que fazer esta primeira para depois integrar em y. A integração em x, não tem nenhuma dependência em x aqui, né? Então nós vamos integrar integral em x da x, integrada de 0 até mais 4 menos y. Isto, então, vai dar como resultado da integração, quando eu substituo os limites, né, de integração, vai dar como integrando em y, o próprio y original que já estava ali, e do resultado da integração em x, uma raiz de 4 menos y. Tá? Integrado em y de 0 até 4. Certo? Aqui eu calculei no Wolfram Alpha, né? É chatinho calcular essa integração, né? Porque ela é integral, na verdade, tem que ser feito por partes, né? Acho que a maneira mais fácil é calcular por partes, né? Mas no Wolfram Alpha ele faz automaticamente o cálculo da integral indefinida, né? Se vocês botarem essa expressão. O cálculo, então, de y da raiz quadrada de 4 menos y, dá essa expressão aqui, dá menos 2 15avos, né? 4 menos y na 3 meios, multiplicado por 3y mais 8. Isso eu fiz aqui hoje de manhã no Wolfram Alpha, calculado de 0 até 4, né? Substituindo os limites de integração, o Wolfram Alpha calcula também integrais definidas quando tu colocas os limites de integração, né? Eu fiz das duas maneiras, calculei a indefinida, para nós termos a expressão, e depois calculei substituindo os limites, né? Aqui tem que ter um cuidado que o limite inferior contribui, né? Não é nulo a contribuição. Quando a gente substitui y igual a 0 aqui, né? Tem constantes que vão aparecer aqui no limite, na substituição do limite inferior, né? Mas o resultado final, quando eu substituo os limites inferiores, superiores dá 128 por 15avos, tá? O resultado da integral definida. Pode usar o Wolfram para checar. Então a gente tem a coordenada y do centro de massa, é sigma sobre m, 128 por 15 avos, né? De metros, né? Você está usando os metros. O passo final, para a gente obter as duas coordenadas, né, a x e y no centro de massa, é ainda calcular quanto é que é a razão sigma sobre m, né? Sigma sobre m, sigma é massa total sobre a área total. No início do problema nós já calculamos a massa total, é 16 sobre 3 metros quadrados, né? Então sigma sobre m, basicamente é 1 sobre a área total, né? Sigma é m sobre a, dividido pela massa total, isso dá 1 sobre a área total, o inverso da área total, que dá 3,16avos, né? 3,16avos. Quilogramas por metro quadrado, né? As unidades correspondentes aqui deveriam ser massa por unidade de área, né? Na verdade, o sigma, né? O sigma tem essa dimensão, né? Sigma tem dimensão de massa por área, quilograma por metro quadrado, né? Quando eu dividir por massa, isso fica, então, quilograma por... perdão, 1 sobre metro quadrado, né? 1 sobre metro quadrado é essa razão aqui. Então, multiplicando 3,16avos, né, pelos cálculos que a gente fez aqui, né? Tanto no x de centro de massa, nós tínhamos obtido que era 4 vezes a razão sigma sobre m. 4 vezes a razão sigma sobre m, isso dá 3/4, né? E no caso da coordenada y de centro de massa, sigma sobre m, 128 por 15. Sigma sobre m, 128 por 15 dá 8 quintos, né? Então nós temos já as coordenadas x e y, o vetor centro de massa, né? A coordenada x é 3/4 metros, né? E a coordenada y é 8 quintos de metros, né? Essa aqui então é o vetor centro de massa para uma distribuição uniforme de massa sobre essa superfície, que está no primeiro quadrante aqui no sistema de coordenadas cartesianos, delimitado por esta parábola, né? y igual a 4 menos x2. Claro que eu ainda não fiz um exemplo de volume, mas a ideia é a mesma, né? Vocês vão ter que, então, escrever as 3 coordenadas cartesianas, por exemplo, do centro de massa. Claro, cartesianas, a simetria do problema é interessante em cartesianas, né? A gente sempre escolhe o sistema de coordenadas
usando a simetria, né, do problema para facilitar o uso completo, né, para fazer o uso completo da simetria do problema. Né. No caso aqui a gente fez todos em cartesianos, né, mas por exemplo, se a simetria for esférica, é interessante usar sistema de coordenadas esféricas. Mas a ideia é sempre calcular as coordenadas, tanto cartesianas quanto esféricas ou cilíndricas, depende da simetria do teu problema, né? Utilizando o mesmo procedimento, localiza um elemento infinitesimal de massa na tua distribuição, né? Faz a relação entre o elemento infinitesimal de massa com algum elemento infinitesimal ou de comprimento, ou de superfície, ou de volume, no caso 3D, né? E faz o cálculo correto, correspondente das integrações de comprimento, de área ou de volume, né, para cada caso de distribuição de massa. A gente pode ter massa distribuída sobre uma linha, a gente pode ter massa distribuída sobre uma superfície, que é esse caso. Massa sobre uma linha é o caso anterior da haste, né? Eu não fiz aqui o exemplo. A gente poderia também estar com uma distribuição sobre, por exemplo, uma esfera, né? Uma densidade uniforme de massa, uma esfera de raio R, a gente poderia calcular quanto é que é onde está localizado a posição do centro de massa. Né? Certo. Mas a maneira de calcular é a mesma. Né? Depois, a dificuldade são as integrações de área, superfície ou de comprimento. Então, só para nós fazermos algum uso numérico, né? Fazer um exemplo sobre a nossa definição de centro de massa que a gente só enunciou na aula na passada, né? Mas não chegou a fazer nenhum exemplo específico. Né? Seguindo no nosso cronograma, né? nosso esquema, né? Planejamento da aula de hoje, a gente vai analisar, eu já até comecei a falar na aula passada, mas a gente vai analisar agora como é que a gente escreve, né? Define o momento linear do sistema, porque eu tenho um conjunto de partículas, né? Cada uma delas tem o seu momento linear correspondente, né? E a gente quer analisar quanto é que vale o momento linear do sistema. Né? Então, aqui eu tenho uma representação do sistema, eu estou representando duas partículas específicas do sistema, a partícula com massa m alfa, a partícula com massa m beta, ou seja, duas partículas, né? A alfaésima e a betaésima partícula do sistema. Elas interagem, claro, entre si, dentro do sistema, mas também podem estar sujeitas às forças externas. Então, eu posso ter ou não forças externas atuando sobre o sistema e as partículas interagem entre elas também, obviamente. A gente mostrou na aula passada que a dinâmica, né, de um sistema de partículas sujeito a forças externas, né, a gente mostrou que a dinâmica, do ponto de vista da segunda lei de Newton, né, é independente da interação específica das partículas. Se as partículas respeitam a terceira lei de Newton nos seus pares, né, ação-reação, tanto na versão fraca quanto na versão forte, né, da terceira lei, basicamente a dinâmica, ou seja, a dinâmica no sentido da aceleração, né, do centro de massa, né, então eu tenho massa vezes a aceleração, nós mostramos explicitamente na aula passada, né, massa total do sistema multiplicado pela aceleração do centro de massa é igual à força resultante externa sobre o sistema, onde a força resultante externa nada mais é que a soma sobre todas as partículas, né, das forças, né, externas sobre cada uma das partículas. Então, se eu somar sobre todas as partículas, as forças externas atuando sobre cada uma delas, eu vou ter a força resultante externa. E nós mostramos na aula passada que a dinâmica é dada apenas pela força externa resultante e a contribuição, a interação entre as partículas é irrelevante para a dinâmica. Se isso é verdade, né, a gente pode derivar consequências ou concluir coisas sobre, né, concluir relações para a dinâmica aqui para o sistema. Né. A primeira coisa é que vocês vejam que a equação dinâmica está escrita especificamente para o sistema, está escrita explicitamente em termos da coordenada do centro de massa. Né. Aqui da equação dinâmica a gente vê que o centro de massa então, se move como se fosse uma partícula única, né, porque eu tenho aqui massa total vezes a aceleração do centro de massa, ele se move do ponto de vista dinâmica, né, como se fosse uma partícula única de massa total m, né, sobre a ação de uma força externa total. Aqui eu tenho uma simplificação da descrição do sistema,
toda a interação entre as partículas é desconsiderada, toda a dinâmica é dada em termos do centro de massa. Então, ao invés de pensar o sistema como um todo, a dinâmica, do ponto de vista de dinâmica newtoniana, né, evolução temporal via equações newtonianas, é que o sistema é representado pelo centro de massa, que tem massa total M, né, e a força total externa líquida, né, atuando em cima desse sistema. É o que essa equação dinâmica nos diz, né? Vamos calcular então quanto é que é o elemento linear, o momento linear do sistema, ou seja, basicamente o que eu vou chamar de P, né? Vetor P maiúsculo é o momento linear do sistema de partículas, né? Basicamente a gente vai obter o momento total do sistema, o momento linear total do sistema, a partir da soma, né, dos momentos lineares individuais. Então aqui eu tenho o momento total como sendo somatório em alfa de P alfa, onde P alfa são os momentos individuais de cada uma das partículas, né? P alfa é o momento linear da alfaésima partícula do sistema. Aqui eu vou escrever explicitamente o momento, né? O momento linear de cada partícula é massa vezes a velocidade, né? Então massa alfa vezes r ponto, que é o vetor velocidade da partícula alfa. Lembrando que aqui, claro, R ponto é a derivada temporal da posição, né, da partícula alfa, claro, somado sobre todas as partículas do sistema. Daqui eu consigo ver que eu consigo colocar constante para dentro aqui a massa, né, para dentro da derivação temporal. Então eu tenho somatório em alfa, derivada temporal, do produto massa vezes posição. Lembrando que massa vezes posição está relacionado com o centro de massa, né? Com a posição do centro de massa, né? Lembrando, na aula passada, é só eu colocar o somatório para dentro da integração, né? Quando eu coloco o somatório para dentro da integração, é o que eu tenho derivada temporal, taxa de variação temporal, do somatório do produto massa vezes R. Somatório massa vezes R, massa vezes vetor posição, a gente viu agora no início da aula, e na aula passada a gente viu também, né? Isso basicamente é a massa total do sistema multiplicada pela posição do centro de massa, né? Isso é a definição de posição de centro de massa, vetor posição de centro de massa. 1 sobre m, somatório de m vezes r, é a posição de centro de massa. Então eu consigo ver que eu posso escrever o momento total do sistema como sendo massa total do sistema, velocidade, né, taxa de variação temporal do vetor posição do centro de massa, ou seja, velocidade do centro de massa. Então está claro aqui que o momento total do sistema, o momento linear, né, do sistema, é dado em termos da massa vezes a velocidade do centro de massa. Então, de novo, o sistema, do ponto de vista do seu momento linear total, né, está sendo descrito também, né, basicamente em termos do centro de massa. Né? O momento total do sistema é o momento do centro de massa. O momento do centro de massa é pensado como sendo a massa total do sistema e multiplicado pela velocidade do centro de massa. Né? A gente consegue calcular a velocidade do centro de massa fazendo a taxa de variação temporal, claro, do vetor posição do centro de massa. Então está claro aqui uma das relações que a gente consegue obter, né? Momento linear do sistema é representado, né, pelo momento linear do centro de massa. Essas duas coisas são iguais. Né? Bom, se o momento linear total do sistema é o momento do centro de massa, né, a gente vai ver em que condições agora, né, o momento linear do sistema vai ser uma quantidade conservada, ou seja, para que condições o vetor momento linear total do sistema é uma quantidade conservada, independente do tempo. Ou seja, é uma constante do movimento. Bom, dá para ver claramente aqui da equação dinâmica. Né? Se eu não tiver forças externas, né, força externa líquida atuando sobre o sistema, eu vou ter, obviamente, a aceleração do centro de massa nula, né? Explicitamente, ó, a gente mostrou que massa vezes a aceleração do centro de massa, né, é igual a força externa líquida sobre o sistema. Lembrando que a aceleração do centro de massa nada mais é que taxa de variação temporal da velocidade do centro de massa. Né? Mas massa vezes taxa de variação temporal do vetor velocidade do centro de massa é, claro, a derivada, né? A derivada do momento do centro de massa, ou, como é a mesma coisa, né? Isso é a derivada temporal do momento total do sistema. Né? A gente sabe que, então,
explicitamente, né, a taxa de variação temporal do momento linear total do sistema é igual à força resultante externa. Se eu não tenho força líquida atuando sobre o sistema, de força líquida externa, né? Lembrando que aqui as interações individuais dentro do sistema não valem nada do ponto de vista da dinâmica, né? Então, se a força líquida externa for nula sobre o sistema, a taxa de variação temporal do momento linear total é zero. Isso significa, então, que o vetor momento linear total do sistema é uma constante de movimento, né? Ou seja, o vetor momento linear do centro de massa é um vetor constante, né? Explicitamente. A implicação do que o vetor momento linear total é uma constante, como a massa total é... O que eu estou fazendo aqui? Aqui eu pulei, né? Eu pulei uma figura aqui. Se o momento total é uma constante, automaticamente, como o momento linear é igual ao centro de massa, e o momento do centro de massa é massa total vezes a velocidade do centro de massa, a conclusão, se eu não tenho força externa, né, líquida sobre o sistema, automaticamente a velocidade do centro de massa é constante, ou seja, o centro de massa se desloca com MRU, né, ou seja, o movimento uniforme, né, a velocidade do centro de massa do sistema de partículas, se eu não tenho forças externas, estou atuando sobre o sistema, se move uniformemente, né, com velocidade constante. Aqui eu troquei a ordem das folhas, né? Mas basicamente é isso, né? O momento linear então, total do sistema, livre de forças externas, é constante, né? E é igual ao momento linear do centro de massa, e a consequência é que a velocidade do centro de massa é uniforme, né? Certo? Em geral é zero, né? O que eu vou fazer agora aqui é um exemplo, né, de um sistema de duas partículas, na verdade uma abstração para duas partículas de objetos reais, né, onde eu tenho conservação do momento linear, ou momento do centro de massa, porque eu tenho um sistema isolado, né. Lembrando que se eu estou com força resultante nula sobre o sistema, isso significa, né, que o sistema está isolado, né. Então, o meu exemplo aqui, né, o meu problema exemplo é um homem, né, de massa 70 quilos, que está parado, né, está em repouso, na ponta de uma canoa, então numa extremidade de uma canoa. Tá? Esta canoa também está em repouso, certo? A canoa tem massa 60 quilos e o comprimento da canoa é 4 metros. Tá? Acontece o seguinte, estava inicialmente, na condição inicial, ambos em repouso, a canoa e o homem em cima da canoa em repouso. Acontece o seguinte, depois de um instante ele corre sobre a canoa, né, e vai até a outra extremidade, certo? E se solta na água, né, se joga na água com velocidade de 2 metros por segundo na direção horizontal. Tá? Obviamente aqui são objetos realísticos, né, o homem-canoa. Aqui eu vou aproximar o homem-canoa por um sistema de duas partículas. Né? Aqui está o meu desenho troncho, né, troncho do meu sistema. O que eu estou fazendo aqui é o sistema de coordenadas. No caso aqui é o movimento dimensional, né? O que me interessa é só o eixo dos x. Aqui é a representação esquemática da canoa, né? Então aqui está a canoa. E o homem, né, que está em repouso, né? Isso para a condição inicial, né? O homem está em repouso sobre a canoa que também está em repouso, tá? Então aqui eu vou pensar que o homem é uma partícula pontual, vou apresentar ela como uma partícula pontual. E a canoa também vou apresentar como uma partícula pontual, que eu estou designando aqui o centro da canoa. Né? Então aqui eu vou localizar essas duas partículas. Então aqui eu estou abstraindo o sistema homem-canoa por um sistema de duas partículas. Né? Certo? Onde o homem está sendo representado por uma partícula de massa igual à massa do homem. E a canoa está sendo representada por uma partícula com massa igual à massa da canoa, cada um deles localizado sobre o eixo dos x, né? Aqui é um movimento unidimensional. Aqui é o meu desenho esquemático, né, do problema.
Aqui está a canoa, aqui está o homem em uma das extremidades, na extremidade esquerda, por exemplo. Aqui estão as velocidades, né? A velocidade do homem inicial é 0, em repouso. A velocidade da canoa, que é o VC, né? Inicial também é nulo, certo? Aqui, no eixo do X, eu estou localizando as posições da partícula homem, que eu estou chamando de posição X do homem inicial, posição da canoa inicial, que eu estou chamando de XC inicial. Estou localizando as coordenadas X das duas partículas, homem e canoa, certo? E as velocidades correspondentes, lembrando que a canoa tem um comprimento total de L, né? Que é são os 4 metros, né? Isso é a condição inicial. A condição final, o cara vai correr sobre a canoa e vai se atirar exatamente na direção X. Isso, obviamente, é uma abstração, não existe isso, né? Vai se atirar na direção X com uma certa velocidade. Eu vou chamar de velocidade do homem final. Então, depois ele se atirar ali imediatamente. Obviamente, quando ele faz isso, né, quando ele se atira da canoa com velocidade para a direita, obviamente tem um recuo da canoa para a esquerda, né, enquanto isso está acontecendo. Vai ter um certo recuo, né? Aqui então aqui já está escrito também a representação da velocidade tanto do homem quanto da canoa, né? A velocidade de recuo da canoa está aqui. VCF e VHF são as velocidades, né? No instante final, imediatamente depois que o homem se atirou da canoa, né? Na direção horizontal aqui. Aqui estão as novas posições, né? A nova posição do homem, que é a posição XH final, posição do homem, coordenada X final, e a nova posição da canoa, né? XC da canoa final, certo? Que é diferente, claro, ó, tem um recuo da canoa, tá diferente da posição inicial da canoa, né? Tem um deslocamento para a esquerda aqui, né? E claro, uma velocidade de recuo, tá? O cálculo aqui, o que eu quero calcular é qual é que é a velocidade de recuo, né, da canoa e quanto a canoa se desloca, né? Qual é que é o delta x, né? Quanto é que a canoa recua, né? Até o instante do salto. Então o cara vai andar sobre a canoa, salta, eu quero saber quanto é que é a velocidade de recuo e quanto a canoa se deslocou, né, o ΔX, certo? Então aqui eu estava falando para vocês, é uma abstração de um sistema complexo, eu estou entendendo ele, representando ele pelo oversimplificado, né, muito simplificado, por um sistema de duas partículas e um sistema de duas partículas isolado, né? O sistema canoa-homem está isolado, não tem força resultante externa. A interação, lembrando, a interação homem-canoa, ou seja, a interação entre as partículas na minha representação, não tem papel nenhum aqui na dinâmica, como a gente mostrou na aula passada e agora. A interação entre as partículas do sistema não diz nada sobre dinâmica, só o que interessa é se está sujeito ou não a forças externas, como o sistema homem-canoa é isolado, é um sistema que conserva o momento linear total, né, como a gente mostrou agora há pouco, né. Então, o meu sistema de partículas, que é o sistema canoa-homem, representado por partículas pontuais, né, é um sistema isolado. Isso significa, então, que o momento linear total do sistema, que é igual ao momento do centro de massa, né, é uma constante, é um vetor constante, né, é uma constante de movimento, ele é igual em qualquer instante de tempo, né, ele é uma quantidade conservada. Como o movimento aqui é unidimensional, né, isso, como eu falei para vocês, isso tem implicações sobre quanto é que vale a velocidade do centro de massa, né. Aqui eu tenho a massa total do sistema, que é a massa do homem mais a massa da canoa, né. Ela é fixa, né, uma massa total não variante, né, chamar de emissão a massa do homem e da canoa, né. Lembrando que se eu tenho conservação de momento linear, significa que o vetor momento linear do centro de massa, né, que é massa total do sistema vezes a velocidade do centro de massa, é uma constante. No caso unidimensional, isso aqui obviamente vai implicar, né, que a velocidade do centro de massa, né, o VCM, é uma constante. É o mesmo valor para qualquer instante de tempo, né. Isso é uma conservação do momento angular, o momento linear total do sistema e automaticamente do centro de massa, né. Então, se o momento linear do centro de massa é conservado, a velocidade do centro de massa é uniforme, né. A velocidade do centro de massa é uma constante.
Lembrando que a gente sabe quanto é que é a velocidade de centro de massa inicial, né? Porque ambas as partículas estavam em repouso, né? Ambas tinham velocidade nula, né? No instante inicial. Isso significa que a gente já sabe quanto é a velocidade de centro de massa inicial. É zero. A velocidade de centro de massa, né, é calculada a partir das velocidades individuais das partículas do sistema. Como ambas são nulas, né, no instante inicial, automaticamente a velocidade do centro de massa é zero. Então, a velocidade do centro de massa é conservada, é uma constante, essa constante é zero. Então, o valor da velocidade do centro de massa é nula para qualquer instante de tempo, devido à conservação do momento linear total, né? Certo? Então, a gente sabe, então, automaticamente que a velocidade do centro de massa lá na posição final, né, no instante final, também vai ser zero, por conservação. O VCM tem que ser o mesmo, né, em qualquer instante de tempo. Aí a gente vai, então, estudar as consequências da velocidade do centro de massa final ser nula, né, certo? Aqui, então, eu preciso calcular explicitamente a velocidade do centro de massa final em termos das coordenadas e as massas das partículas, né? Então, eu vou lembrar como é que eu calculo velocidade do centro de massa. A velocidade do centro de massa é calculada a partir da posição, né, do centro de massa, porque taxa de variação temporal e posição é velocidade, né? A gente conhece qual é que é a posição do centro de massa, o vetor posição do centro de massa é o vetor R, né? R, que é 1 sobre m, aqui no caso discreto, né, como tem um sistema de duas partículas, 1 sobre a massa total, somatório, produto massa vezes posição de cada massa, né, da partícula do sistema. A taxa de variação temporal disso, que é o R ponto, que é a velocidade do centro de massa, né, o vetor velocidade do centro de massa, é 1 sobre a massa total, derivada do que está aqui, né, do que está dentro do parênteses. Obviamente vai ser a derivada das vetores posições individuais, né, aqui, que nada mais é a derivada temporal das posições individuais, são as velocidades individuais, né. Então, o vetor velocidade do centro de massa é 1 sobre m, somatório do produto massa vezes velocidade individual de cada partícula do sistema. Então, automaticamente, aqui no caso unidimensional, a velocidade do centro de massa na componente x, na direção x, final, né, é 1 sobre a massa. Produto, né, soma dos produtos massa vezes velocidade. Então, eu tenho a massa do homem vezes a sua velocidade final, que eu chamei de VHF, né. Massa da canoa vezes a sua velocidade, que eu chamei de velocidade da canoa final, que inclusive é a velocidade de recuo da canoa, né. E sabemos, por conservação de momento linear do sistema, ou do centro de massa, né, que VCM final é zero. Né? Tanto o VCM inicial quanto o VCM final, todos são nulos, na verdade é nulo em qualquer instante de tempo a velocidade do centro de massa. Ela é sempre a mesma. É uma constante igual a zero. Né? Essa condição, né, para a conservação do valor, né, do valor da velocidade do centro de massa, vai nos dar o valor da velocidade de recuo da canoa, que está aqui, né? Então, o VCF é a velocidade de recuo da canoa, né? Aqui no meu gráfico. Minha representação esquemática aqui, né? VCF é a velocidade de recuo, né? O homem se atira para a direita, a canoa vai para a esquerda, né? Então, aqui explicitamente eu consigo escrever a velocidade de recuo da canoa em termos da velocidade que o homem se atira, né? Na direção X, que é o VHF, né? E a razão das massas, né? Massa do homem pela massa da canoa. Está correto aqui a relação entre as velocidades, vocês vejam que o sinal é menos, significa que os vetores de velocidade estão em direções contrárias aqui no eixo dos x, né? A velocidade do homem está à direita no eixo dos x, né? Na direção positiva dos x, e a velocidade de recuo da canoa está na direção inversa, na direção contrária ao x positivo, né? Então o sinal tem a ver com a direção e sentido do vetor velocidade de recuo da canoa. Mas, numericamente, o valor da velocidade é dado pela razão das massas multiplicado pela velocidade de que o homem se atira, né, na direção horizontal. Então, numericamente, a gente calcula aqui, né, a razão das massas é a massa do homem pela massa da canoa, 70 kg por 60 kg, né, me dá uma quantidade adimensional, né, que é um pouquinho maior que 1, vezes a velocidade do homem se atirar na água horizontalmente, né, que é 2 metros por segundo. No problema, numericamente, isso dá 2,3 metros por segundo. Sinal menos, como eu falei para vocês, é a direção e sentido do vetor recuo da canoa, né? Velocidade de recuo da canoa.
resolvido o primeiro, a questão do problema, que é determinar então a velocidade de recuo, né, da canoa. Enquanto ele corre em cima da canoa e se atira, a velocidade de recuo, né, quando imediatamente depois que ele se atira, é 2,3 metros por segundo. Né. Agora o que a gente vai calcular é quanto a canoa se desloca, né, desde quando ele estava parado, corre sobre ela, se atira, quanto a canoa se deslocou, né, relativo à configuração inicial. Né. De novo, a gente sabe que o vetor velocidade é constante, é o vetor uniforme, né? Mas lembra, e aí inclusive a gente determinou que ele é zero, né, pelas condições iniciais, né? O vetor velocidade centimassa é uma constante igual a zero, mas lembra que velocidade centimassa nada mais é que, no caso unidimensional, né, nada mais é que taxa de variação temporal, né, da posição do centimassa. Né? VCM é dxcm sobre dt, né? E a gente sabe que isso é zero. Isso implica que a posição do centro de massa coordenada x, né? Ou a posição do centro de massa, porque aqui é unidimensional, né? A posição de centro de massa é uma constante, ela não muda. A posição do centro de massa do sistema massa-canoa, né? Homem-canoa, né? Isso significa, né, que se a taxa de variação temporal da posição do centro de massa é nula, significa que a posição do centro de massa é uma constante, essa é a consequência, né? E significa, então, que a posição do centro de massa do sistema massa homem-canoa é o mesmo valor, tanto na configuração inicial quanto na configuração final, né? Onde a canoa já recuou. Né? Então, a constância da posição do centro de massa, que advém da constância da velocidade do centro de massa, né? Implica isso, né? A posição do centro de massa inicial é a posição do centro de massa final, né? Esses dois valores são iguais. Aqui eu tenho explicitamente as posições de centro de massa, tanto na configuração inicial como final. Definição de coordenada de centro de massa, né? Coordenada x no caso aqui, né? Coordenada x do centro de massa inicial é a massa do homem, a sua posição inicial, mais massa da canoa, sua posição inicial, dividido pela massa total, né? E a posição do centro de massa final é a massa do homem, sua posição final, mais massa da canoa, sua posição final, a posição final da canoa, né? É na minha notação, né, dividido pela massa total. Aqui eu vou definir, então, o deslocamento da canoa, né? Eu vou chamar de ΔX, né? O que é o ΔX? É basicamente a diferença entre a posição da canoa final menos a posição da canoa inicial. Então, as posições da canoa antes e depois, né? Quando o cara está parado sobre ela e quando ele se atira, né, horizontalmente. Só vou mostrar aqui o gráfico, né? Quem são as posições que eu estou calculando o ΔX, né? É esta posição final da canoa e a correspondente posição inicial da canoa. Eu estou definindo, então, o deslocamento, né? Certo? Vocês conseguem ver que o sinal vai ter sinal, o ΔX tem sinal. Aqui no meu sistema de coordenadas, da maneira que eu representei, né? Da maneira que eu representei, a posição inicial da canoa é maior que a posição final, né? Relativo à origem do sistema de coordenadas. Né? Então, esse ΔX é negativo, né? O ΔX tem sinal, né? Cujo módulo é o tamanho, né, do deslocamento da canoa, certo? Bom, a gente sabe que as posições centimassa são conservadas, sabemos como calcular elas a partir das coordenadas, posição inicial e final. Então, aqui eu vou reescrever a posição final do homem, que é o XHF, né? Então, em termos da sua posição inicial, mais o tamanho da canoa, que é L, mais o deslocamento da canoa, que é o ΔX, né? Dá para ver que a posição final do cara é todo o deslocamento em cima da canoa, subtraído do cara, claro, o deslocamento da canoa enquanto ele estava se deslocando em cima aqui da canoa, né? Até se atirar na água, né? Só reescrevi, então, a posição do homem, imediatamente depois que ele se atirou na água, né? Em termos da sua posição inicial, o tamanho da canoa e o deslocamento da canoa, né? Desde o ponto inicial até ele se atirar na água. E aí nós reescrevemos a posição do centro de massa final. Né? Então eu venho aqui e substituo a posição do cara, do homem, final, em termos da sua posição inicial, deslocamento da canoa. Aqui eu tenho a massa da canoa, que obviamente eu posso reescrever a
posição final da canoa em termos da sua posição inicial, né? Mais o deslocamento, na verdade o deslocamento é negativo, né? Mas basicamente eu consigo escrever a posição final da canoa como sendo a sua posição inicial menos o deslocamento, o modo de deslocamento, né? Dividido pela massa total. Nossa condição, né? Devido que o centro de massa tem velocidade zero, né? E é conservado. Então eu tenho uma igualdade, né? Então do lado esquerdo eu tenho basicamente as coordenadas do centro de massa inicial, aqui, coordenadas do centro de massa inicial, dividido pela massa, mas como as massas são iguais em ambos os lados, né, em ambas as definições de x centro de massa, não precisamos calcular, né, nós escrevemos só os numeradores aqui. E no lado direito, claro, a coordenada do centro de massa final, né, já é escrito em termos das posições iniciais do homem canoa e da deslocamento da canoa, certo? Claro que tem cancelamentos aqui, né? Basicamente o que sobra, do lado esquerdo sobra zero, né? No lado direito basicamente sobra o deslocamento multiplicado pela soma das massas, né? E a massa do homem multiplicado pelo comprimento da canoa, né? Explicitamente, certo? Aí sim a gente consegue calcular explicitamente ΔX, que é o deslocamento da canoa, em termos da massa total do sistema, massa do homem e comprimento da canoa. Então se eu isolar ΔX nessa expressão, que nada mais é consequência da conservação do vetor velocidade centro de massa, né? Que é sempre nulo, né? ΔX, deslocamento da canoa, é menos, né? Obviamente, o menos é porque eu passo para o lado esquerdo esse MHL, né? Negativo, dividido pela massa, né? Total do sistema. Basicamente, aqui está a expressão do deslocamento da canoa em termos do seu comprimento e das massas, né? Massa total e a massa do homem, né? Numericamente, né, o ΔX é menos massa do homem 70 kg, comprimento da canoa 4 metros, é soma das massas, né, homem canoa 70 mais 60. Numericamente, em metros, a gente obtém então 2,2 metros, o deslocamento da canoa para a esquerda, né, relativo à sua posição inicial. Né. O sinal menos aqui está dizendo que o deslocamento é para a esquerda. A gente calculou que o recuo é de 2,3 metros por segundo para a esquerda, né? Para cá. E o deslocamento correspondente, né? É 2,2 metros. O deslocamento da canoa a partir da sua posição inicial, que eu estou mapeando pelo centro da canoa aqui, né? Centro da canoa. Certo? Claro que esse aqui é um exemplo de sistema de duas partículas, onde eu primeiro fiz a simplificação do sistema por sistema de duas partículas, fiz uma abstração, né? E depois utilizei conservação do momento linear, ou do centro de massa, né? Para obter o recuo e o deslocamento, a velocidade de recuo e o deslocamento da canoa. Né? Mas a ideia aqui é que o sistema está isolado, né? Lembrando que toda a dinâmica do ponto de vista do sistema de partículas só tem a ver com as forças externas. O que está acontecendo entre as partículas do sistema, que no caso é a interação do homem com a canoa, não faz papel nenhum do ponto de vista da dinâmica, como a gente mostrou na aula passada. Seguimos o nosso conteúdo aqui, nós vamos então agora, vimos a definição do momento linear total do sistema, que é o do centro de massa, né? E a sua conservação, eu vou ter conservação quando o sistema é isolado, né? Ou seja, não tem força líquida externa atuando sobre o sistema de partículas, né? Dependente das interações internas. Agora a gente vai para a definição do momento angular de um sistema de partículas, o L, né? L total agora, tá? Momento angular de um sistema de partículas, tá? Então aqui eu estou representando graficamente o meu sistema, né? Eu estou representando a alfaésima partícula, que tem a partícula alfa, né? Que tem massa m alfa. Claro, e aqui eu estou localizando também o centro de massa do sistema. Então eu vou localizar uma das partículas, a alfaésima partícula do sistema, e a localização do centro de massa. Claro, para localizar, eu preciso de um sistema de referência inercial, né, que eu estou representando aqui pelos eixos coordenados cartesianos. Aqui está a origem desse sistema de coordenadas. E a partir da origem desse sistema de coordenadas, eu vou localizar os vetores de posição, né, vou designar os vetores de posição da alfaésima partícula, que tem vetor posição R alfa. E também vou localizar o centro de massa do sistema, que é, na nossa notação, o vetor R grande, né, o vetor
posição do centro de massa. Também eu posso localizar a partícula alfa a partir do centro de massa, certo? A localização da partícula alfa a partir do centro de massa é dado pelo vetor posição R alfa linha, onde o linha aqui está designando que eu estou medindo, né, mensurando o vetor posição a partir do centro de massa e não do sistema de referência inercial inicial. Conseguem ver aqui que a vetor posição da partícula relativa a O pode ser escrita em termos, então, do vetor posição do centro de massa e da posição da partícula relativa ao centro de massa, né? Vocês vejam que o vetor R alfa é a soma desses dois vetores, né? Vetor Rzão mais vetor R alfa linha. Isso é verdade, né? Vetor posição da partícula relativa ao centro de coordenadas do sistema inercial é a soma do vetor posição do centro de massa mais a posição da partícula relativa ao centro de massa. Então, essa é a nossa notação, né, para o cálculo do momento angular total do sistema. Bom, antes de calcular o momento angular do sistema, o momento total angular do sistema, eu vou calcular quanto é que é o momento angular em uma das partículas do sistema, que é a partícula alfa, por exemplo. Relativo sempre. Lembrando, no caso dimensional eu já estressei isso, né? Sempre que a gente estava designando o momento angular, a gente tem que dizer qual é relativo a qual origem, tá? Então aqui eu estou calculando o momento angular da alfaésima partícula, né? Partícula alfa, relativo à origem O do meu sistema de coordenadas, né, escolhido, né? Que é este cara aqui. Então tem que saber qual é que é o sistema de coordenadas e a origem dele. E a partir daquela origem eu estou calculando, expressando o momento angular. Então, relativo a esta origem, o momento angular da partícula alfa, né, ou da alfaésima partícula do sistema, é a definição de produto de momento angular de partícula única, né? É o vetor posição dela, produto vetorial com o seu momento linear, R alfa, P alfa, né? Se a gente quer calcular quanto é que é o momento angular total do sistema, basta somar os momentos angulares individuais de cada uma das partículas do sistema. Ou seja, eu vou fazer um somatório sobre todos os valores de alfa, de 1 até n, né, se eu tenho um sistema de n partículas, né, dos momentos individuais, momentos angulares individuais, que são os produtos vetoriais RP para cada partícula. Aqui eu estou colocando o detalhe matemático, né? L, então, vetor L, é o vetor momento angular total do sistema. Ele vai ser escrito, então, como a soma sobre todas as partículas dos seus momentos angulares individuais. Então, estou somando sobre os L alfas, né? Estou somando todos os momentos angulares individuais das partículas do sistema. Particularmente, então, estou fazendo um somatório sobre alfa dos produtos RP, né? Lembrando que o momento linear é escrito como massa vezes velocidade, né? Explicitamente. Faltou o pontinho. Né? Massa vezes vetor velocidade da partícula, né? A m vezes v é o momento linear, né? Massa vezes velocidade da partícula alfa. Aqui, passo final, lembram que eu conversei com vocês que eu consigo escrever as posições da partícula relativa à origem O em termos da coordenada do centro de massa, do vetor posição do centro de massa, e da posição da partícula relativa ao centro de massa. Então, eu vou só reescrever onde eu tenho R alfa aqui, né? R alfa e R alfa ponto, né? Obviamente, em termos da posição do centro de massa e da coordenada da partícula relativo ao centro de massa. Então, só fiz a substituição tanto de R alfa quanto de R alfa ponto, ou velocidade da partícula alfa, em termos das coordenadas do centro de massa e da coordenada da partícula relativa ao centro de massa. Só uma troca aqui de como é que eu escrevo os vetores de posição. Aqui. Claro, quando eu tomo a derivada temporal, então eu tenho a velocidade do centro de massa e a velocidade da partícula relativa ao centro de massa. O linha é sempre relativa ao centro de massa. Bom, aqui eu isolo a massa, claro, tem um produto vetorial dessas duas quantidades, a massa eu consigo tirar para fora aqui do somatório. Basicamente, então, eu vou ter que calcular explicitamente este produto vetorial, né? Eu tenho um vetor soma, produto vetorial com outro vetor soma, ou seja, eu tenho um produto vetorial de vetores posição com vetores velocidade, somas, né? Então, vocês conseguem ver que esse produto vetorial, na verdade, então, ele pode ser expandido em quatro, né? Quatro produtos vetoriais, né? Aqui ainda está o somatório sobre as massas.
E temos todos os produtos vetoriais. Então tem R com R ponto, nós temos R com R ponto linha alfa, aqui, R alfa linha R ponto, lembrando que R ponto, Rzão ponto é a velocidade centímetro. E finalmente nós temos o R linha vetorial R ponto linha da partícula. Então, os 4 termos, né, explicitamente. Aqui, lembrando, quem tem índice alfa, eu vou recobrir, né, vou recolocar lá o somatório, né. Lembrando que a velocidade de centimassa e a posição de centimassa não depende explicitamente de alfa, né. Então, nesse primeiro termo aqui, basicamente eu tenho somatório sobre as massas, que é a massa total, né, isso aqui basicamente é a massa total do sistema, multiplicado então por esse produto vetorial, que é o produto vetorial da posição de centimassa vezes a sua velocidade, né, velocidade de centimassa. Segundo termo, como o segundo vetor aqui no produto vetorial depende do índice alfa, vai para lá o somatório com as massas, né? Mesma coisa para o terceiro termo. O primeiro termo aqui que é o R', o primeiro vetor que é o R' alfa, né? Tem índice alfa, então vem para cá somatório nas massas, né? Somatório em alfa. E finalmente aqui ambos, né? O último produto vetorial, ambos os vetores, tanto a posição quanto a velocidade, tem índice alfa, então vou manter como está. Então tenho 4 termos para calcular. Se eu calcular esses 4 termos, eu vou obter então o momento angular total do sistema de partículas, né? Explicitamente. Certo? Eu vou calcular explicitamente os nulos, tá? As contribuições nulas, que são o segundo e o terceiro termo. Tá? O segundo e o terceiro termo, estou chamando de 1 e 2 aqui, tá? Vou mostrar explicitamente que esses 2 termos são nulos, tá? Não contribuem para a soma dos 4 termos. Né? Por quê? Eu vou mostrar aqui explicitamente por quê, tá? Lembrando que ambos os termos envolvem né, a somatório de massa, vetor posição da partícula alfa relativo ao centro de massa. Que é o linha é relativo ao centro de massa. Aqui explicitamente, eu vou calcular o quanto é que vale essa quantidade, né? Somatório sobre alfa, m alfa, posição da partícula alfa relativa ao centro de massa. Lembrando que a posição da partícula relativa ao centro de massa pode ser escrita em termos do vetor posição da partícula relativo ao sistema de coordenadas usual, né, que tem origem O, e a coordenada do centro de massa. Lembrando aqui que eu estou usando esta relação aqui, né? R' é R menos Rzão. Né? Muito bem. Aqui eu estou reescrevendo R' em termos de R menos Rzão. Multiplica, claro, tem 2 termos, né? Um que depende do somatório e o outro não, né? No primeiro termo, então, eu vou ter somatório em alfa, m alfa, vetor posição da partícula alfa relativo à origem do sistema de coordenadas O, né? E depois eu tenho R, vetor posição do centro de massa, se não menos, e somatório nas massas apenas, né? Que dá a massa total, tá? Que dá a massa total, então eu consigo mostrar que essa quantidade aqui, né? Que é massa vezes R', é nula. O primeiro termo aqui é justamente a definição da coordenada do centro de massa R multiplicado pela massa total do sistema. Isso aqui é massa vezes R. E o segundo termo a gente mostrou explicitamente que é massa total vezes R também. Essa quantidade aqui é nula. Né? Essa quantidade aqui é nula. E, obviamente, a sua derivada temporal também é nula. Né? A sua derivada temporal é nula explicitamente. Então, obviamente, esse termo aqui, este cara aqui é nulo explicitamente. Eu acabei de mostrar que essa quantidade aqui é nula. E se eu derivar, né, se eu derivar essa quantidade aqui, né, ela vai depender, o segundo termo aqui, né, este termo aqui, é R grande vetor, aqui ao invés da posição eu tenho a velocidade, né, a velocidade R', né, mas a velocidade R' é a derivada temporal desta quantidade que eu acabei de mostrar que é nula. Né. Então, de novo, este termo e o seguinte são ambos nulos, eu só tenho 2 termos que são não nulos na contribuição do momento angular total do sistema. Então, voltando, né, os termos não nulos são a massa total multiplicada pelo produto vetorial, posição do centro de massa vezes a velocidade do centro de massa, e depois a gente tem um somatório em alfa, né? Aqui tudo coordenadas e velocidade relativa ao centro de massa, né? O linha relativa ao centro de massa. Então, eu tenho somatório sobre massa, produto vetorial
R' alfa versus vetor, né, produto vetorial, com massa vezes velocidade relativo, velocidade da partícula alfa relativo ao centro de massa. Né? Lembrando que massa vezes velocidade é momento linear. Né? Basicamente aqui então a gente consegue, eu vou passar a massa junto com o vetor velocidade, mas basicamente aqui o passo seguinte é identificar que massa vezes r ponto linha, né, é o momento linear da partícula alfa relativo ao centro de massa, né, onde a posição está sendo medida no centro de massa, tem uma velocidade medida a partir do centro de massa para a partícula alfa, e obviamente eu tenho um momento linear da partícula alfa medido a partir do centro de massa. Aqui o último passo é passar a massa junto com a velocidade do centro de massa, né? Porque eu tenho, primeiro termo, eu tenho produto vetorial, posição de centro de massa, vetor, massa vezes velocidade do centro de massa. Lembra? Massa vezes velocidade do centro de massa, vetor velocidade do centro de massa, nada mais é que o momento linear do centro de massa. Né? Então, finalmente, a gente mostra aqui o momento angular total do sistema de partículas é, basicamente, o momento angular do centro de massa. Vocês conseguem ver aqui que sobrou R vetor P, onde R é o vetor posição do centro de massa e P, Cm, é o momento linear do centro de massa. Então aqui a gente consegue identificar que esse primeiro termo nada mais é que o momento angular do centro de massa, né? Mais o somatório dos momentos angulares, né, das partículas individuais do sistema relativo ao centro de massa. Então, dizendo de outra forma, né, o momento angular total do sistema de partículas é a soma do momento angular do centro de massa mais o somatório dos momentos angulares das partículas individuais relativo ao centro de massa, certo? Um caso particular é corpo rígido, tá? Corpo rígido é um sistema de partículas onde as partículas não se deslocam um relativo às outras. Né? Corpo rígido, o nome está dizendo, né? Para um corpo rígido, as velocidades das partículas relativas ao centro de massa, na verdade, relativo a qualquer lugar, né, é zero. Significa que se as velocidades e os momentos são nulos, essas partículas não têm momento angular relativo ao centro de massa. Então, para um sistema de partículas tipo corpo rígido, né, um corpo rígido, o momento angular de um corpo rígido basicamente é o momento angular do centro de massa, né, o momento angular do centro de massa. Claro que se eu estou com partículas se deslocando, né, com um momento não nulo e posições não nulas relativas ao centro de massa, aí tem uma segunda contribuição, que é a somatória dos momentos angulares individuais relativos ao centro de massa, ainda contribuindo. Mas a gente já determinou quanto é que é o momento angular total. Depende do momento angular do centro de massa, mais os momentos angulares individuais, somatória, né, dos momentos angulares individuais das partículas do sistema, mas medidos, nesse segundo caso, medidos a partir do centro de massa, coordenadas linhas, né. Agora eu quero mostrar para vocês qual é que, já calculei quanto é que é o momento angular total, quero ver em que condições o momento angular total de um sistema de partículas vai ser conservado. Para fazer isso, eu vou voltar lá para o momento angular de uma partícula única, né? A partícula alfaésima, partícula do sistema. Né? A gente mostrou ali que o momento angular dela é R alfa P alfa, né? Relativo, claro, sempre à origem O do sistema de referência inercial, que eu mostrei aqui na nossa representação, né? Esse sistema aqui. E agora eu vou calcular quanto é que é a taxa de variação temporal do momento angular da partícula relativo à origem do meu sistema de coordenadas inercial. Né? Então, eu vou calcular o L ponto, né? O L ponto, a taxa de variação temporal do momento angular da partícula alfa. Ou seja, isto é a derivada temporal, né? A taxa de variação temporal do produto vetorial RT. Então, eu tenho uma derivada do produto, né? Derivada do produto a gente sabe como calcular, né? Deriva o primeiro, que é o vetor posição, então eu tenho a velocidade da partícula alfa, produto vetorial com o momento linear da partícula alfa, mais mantém o primeiro, deriva o segundo, né? Posição da partícula alfa vezes a taxa de variação temporal do momento linear da partícula alfa, né? Lembrando que esses dois vetores aqui no primeiro termo, né, é a velocidade, R ponto é velocidade, né? A velocidade da partícula alfa, que nada mais é que o momento dela dividido pela massa, né? E o momento linear são vetores paralelos, né? Então,
O vetor velocidade e o vetor momento linear são vetores paralelos, significa que o produto vetorial é nulo, né? É um vetor nulo, né? O primeiro termo não vai contribuir para a taxa de variação temporal no momento angular da partícula alfa. Né? Então, só o segundo termo vai contribuir, que envolve a taxa de variação temporal do momento linear da partícula alfa. Né? Aqui explicitamente estou mostrando que, né, que o P ponto alfa nada mais é que a taxa de variação temporal do momento linear da partícula alfa. Né? Mas, lembrem, a taxa de variação temporal do momento linear da partícula alfa está associado com as forças, né, internas e internas que a partícula está sujeita por segunda lei de Newton. Né? Segunda lei de Newton diz que a taxa de variação temporal do momento de uma partícula é igual à força resultante sobre ela. Né? E no caso da partícula alfa, ele tem tanto forças externas, né, sobre a alfa, quanto as forças de interação, né, das outras partículas internas do sistema com ela. Né? Então aqui eu estou escrevendo explicitamente as duas forças, né, os dois tipos de força que atuam sobre a partícula alfa e a alfa é uma partícula e que vão dar, claro, a sua taxa de variação temporal. Então, a taxa de variação temporal, o P, né, do momento da partícula, é a força total sobre alfa é a força externa total sobre alfa, né? E as internas, né? Aqui então estou somando sobre todas as outras partículas, estou somando sobre beta, né? Sobre beta, sobre todas as outras n-1 partículas do sistema, as interações dela, as forças aplicadas sobre ela, né, advindo de cada uma das outras partículas do sistema. Eu vou chamar isso de F20, né, que é a força total sobre a partícula alfa relativo à interação com as outras partículas internas do sistema. Então, tem contribuição de força externa e contribuição de força interna para a taxa de variação temporal do momento linear da partícula alfa. Então, aqui eu consigo escrever explicitamente a taxa de variação temporal do momento angular da partícula alfa a partir das forças que atuam sobre ela. Né? Se a gente quiser calcular qual é a taxa de variação temporal do momento angular total, que é o L, né? Calcular o L ponto, né? O vetor L ponto, eu vou somar então sobre todas as partículas, né? Soma sobre alfa, das taxas de variação temporais de cada uma das partículas do sistema, o que nós escrevemos aqui nessa equação de cima, explicitamente em termos das forças, né? Externas e internas sobre a partícula rotulada por alfa. Né? Então aqui explicitamente eu já separei em dois termos, né? Eu tenho o somatório em alfa, o primeiro eu vou ter o produto vetorial R, força externa, né? E depois eu vou ter o produto R, forças individuais, né? Pares ação e reação com as outras partículas, basicamente está aqui, né? R alfa vezes a F alfa beta, né? Lembra só na nossa notação da aula passada, a F alfa beta é a força sobre alfa devido às partículas beta, a partícula beta somada sobre todas as betas, né? Ou seja, todas as partículas externas, né, ao alfa, né, todas as partículas menos o alfa que estão dentro do sistema. Aqui eu vou ter um duplo somatório, né, um somatório em alfa e um somatório em beta. Alfa é o original, que quando eu somei os momentos angulares, taxa de variação temporal, né, o beta vem a soma dos pares ação-reação, explicitamente. Eu vou ainda reescrever esse segundo termo, eu só vou motivar vocês com o caso de duas partículas, só para vocês verem que é verdade o que eu vou fazer aqui, né? Então, aquele somatório duplo, para o caso particular de duas partículas, né? Aqui eu tenho somatório em alfa, somatório em beta, F alfa beta, né? Vou fazer somatório duplo, claro, com alfa é diferente de beta. O que é isso, tá? Somatório em alfa e beta, se tenho duas partículas, o alfa vai de 1 até 2, beta vai de 1 até 2, são os valores possíveis para os rótulos da partícula alfa e beta, né? F alfa beta. O que é isso daqui? Somatório duplo dessa quantidade. Bom, se vocês vejam aqui, ó, somando primeiro em beta, né? Somando primeiro em beta, vou somar beta de 1 até 2, F alfa beta. Isso significa que eu mantenho alfa, né? E coloco todos os índices betas possíveis, né? Beta igual a 1 e beta igual a 2. E agora, finalmente, né, somo sobre os alfas, né, onde o alfa é 1 até 2. Lembrando que alfa não contribui, ela não auto-interage, né? Não interage entre si, mas basicamente eu vou colocar aqui os alfas correspondentes com as possibilidades, né? Tanto 1 quanto 2. Então, o somatório duplo, por caso de duas partículas,
Se vocês colocarem os valores de alfa correspondente aqui, desde que não tenha repetição, claro, dos índices, né? Vai dar isso aqui, né? Então aqui eu vou ter, para alfa igual a 1, eu vou ter a F12, e para alfa igual a 2, eu vou ter a F21. Então, aquele somatório duplo de F alfa beta, parece uma coisa complicada, mas na verdade o sistema de duas partículas é bem tranquilo de ver, né? É só duas forças, né? É a força sobre a partícula 1 devido a 2 e a força sobre a partícula 2 devido a 1. Tá? Eu posso escrever esse somatório duplo em termos de um somatório único, né? Um somatório único só em alfa, né? Só uma somatória em alfa com alfa, claro, menor que beta, né? Dessa soma, de se somar duas vezes, né? Somar em alfa e beta. Eu só somo em alfa, claro, com alfa menor que beta. Mas somo, né? Eu somo o F alfa beta mais o F beta alfa. Se vocês fizerem explicitamente para o caso de duas partículas, como eu fiz esse caso aqui, né? Vocês vão ver que vocês vão obter também o F12 mais F21. Então, essas duas formas de escrever o somatório são equivalentes. Tá? Então, eu vou só reescrever o somatório duplo em termos de um somatório apenas em alfa e a soma F alfa beta mais F beta alfa. Lembrando a notação, né? Nossa notação. F alfa beta é a força sobre a partícula alfa devido a beta, e alfa beta alfa é a força sobre a partícula beta devido à partícula alfa, a nossa notação. Bom, por que eu estou fazendo toda essa tralha? Eu vou reescrever o último termo lá no momento angular total, sua taxa de variação temporal. Né? Então, aqui o somatório duplo, que envolve o produto vetorial com R alfa, né? Eu vou escrever com um somatório simples, só em alfa. E, obviamente, aqui, onde eu tinha F alfa beta, eu tenho uma soma. Então, o produto vetorial vai ser um produto vetorial de uma soma. Né? Então, o primeiro produto vetorial é R alfa vetor F alfa beta. Tá aqui. E depois eu vou ter o segundo termo, que a segunda força é beta alfa. Né? Então, eu tenho a beta alfa. E o vetor posição correspondente, que eu vou fazer o produto vetorial, é o vetor posição da partícula beta, né? Obviamente. Certo? Vocês lembrem que, lá do partícula única, né? O produto vetorial RF, R vetor F é torque, né? O que eu estou calculando aqui nesse primeiro termo, basicamente, é o torque sobre a partícula alfa, né? Devido a força exercida sobre ela pela partícula B. E aqui o segundo termo é o torque sobre a partícula beta devido à força exercida sobre ela pela partícula alfa. Então, basicamente, eu estou somando dois torques, né? Torque sobre alfa, torque sobre beta, devido às suas interações, né, dentro do sistema. Certo? Então, eu vou fazer uma troca de notação, mas eu já tenho dois termos ali contribuindo, né, para o produto vetorial R vezes F alfa beta. Eu vou designar aqui o vetor é posição relativa da partícula alfa relativa a beta, né, o R alfa beta. Então, aqui está de novo a minha representação. Meu sistema de coordenadas, né, a origem do sistema de coordenadas. Eu tenho as duas localizações das partículas. A partícula alfa localizada para o seu vetor posição R alfa, a partícula beta está localizada para o seu vetor posição R beta. E eu tenho o vetor, claro, o vetor posição relativa, que é R alfa menos R beta. É este vetor aqui, né, o vetor posição relativa de beta relativa a alfa. Tá? Se eu usar a versão fraca da terceira lei, né, que é basicamente só as forças têm que estar em sentidos contrários no mesmo módulo, né, basicamente essa é a versão fraca da terceira lei de Newton, que é o que a gente estava usando na aula passada, né. Bom, aquele somatório que eu estou fazendo, né, que envolve os dois termos, né, o somatório em alfa, dos dois torques, né, torque sobre alfa e torque sobre beta devido às suas interações no par ação e reação, né. Se eu estou com a versão fraca da terceira lei, né, F beta alfa basicamente é menos F alfa beta, certo? São vetores simétricos, né? Aí vocês conseguem ver aqui que eu consigo reescrever o produto vetorial, em vez de somar dois produtos vetoriais, usando a terceira lei em versão fraca, eu consigo escrever então o termo vetorial, o produto vetorial em termos só do F alfa beta, a força sobre a alfa devido a beta, e o vetor posição relativa, né, R alfa menos R beta. Então tá aqui, quanto é que é aquele somatório R vezes R, F alfa beta.
que contribui aqui como segundo termo para o cálculo da taxa de variação temporal do momento angular total do sistema. Voltando então para o nosso caso, né, para calcular quanto é que é o L ponto, né, taxa de variação temporal do momento angular total, essa expressão aqui eu obtive só por usar a versão fraca da terceira lei. Né? Agora, se eu estou com um sistema de partículas onde a interação entre elas é tipo central, né? Ou seja, a força de interação entre as duas partículas, as partículas do sistema, né? Se dá sobre a linha que une as duas partículas, né? Ou seja, par a par, né? Ou seja, se interação é tipo central, né? Explicitamente, então, o vetor posição relativo das duas partículas interagindo, né? Os pares ação e reação, né? Os alfa F beta e os F beta alfa, estão sobre essa mesma linha, tá? Então, os vetores força de interação entre as duas partículas são vetores paralelos, né? Vetores paralelos ao vetor posição relativo R alfa beta. Então, se a interação entre as partículas do sistema for tipo central, né? E na maior parte dos casos né? Isso é a versão forte da terceira lei, né? No caso particular, né? Onde eu estou considerando forças tipo central para a interação das partículas dentro do sistema. Esse produto vetorial, o R alfa beta, né, com a força de interação para ação e reação das partículas alfa e beta, né, é nulo, porque esses dois vetores são vetores paralelos, né, são proporcionais, vetores proporcionais. Né. E aí, aquele segundo termo na contribuição do L ponto, né, este termo aqui, ele vai se cancelar se eu tenho forças centrais, né, de interação, né, entre as partículas do sistema, e só resta o primeiro termo que envolve só as forças externas. Então, se esse é o caso, né, se a gente está com forças centrais com forças de interação entre as partículas do sistema, a taxa de variação temporal do momento angular total, né, do sistema, basicamente é somatório sobre as partículas, né, dos produtos vetoriais R vezes força externa. Lembrando que R vetor F é torque, né? Então, basicamente, está escrito ali é que a taxa de variação temporal, né, do momento angular total do sistema de partículas, desde, claro, que as partículas interagem via força central, né, é basicamente dado pela somatório dos torques, né, externos sobre cada uma das partículas do sistema. Né? Então, torque alfa externo é o torque sobre cada uma das partículas do sistema devido às forças externas. Né? Onde eu vou ter, claro, obviamente, esse somatório me dá o torque líquido total externo sobre o sistema de partículas. Né? O somatório sobre todas as partículas dos seus torques individuais devido às forças externas sobre o sistema. Se o torque líquido externo ele não tem componente, né, ele tem projeção nula, né, numa certa direção, que eu vou chamar, por exemplo, de direção N-chapéu, isso vai implicar, então, que a taxa de variação temporal do momento linear naquela direção N vai ser nula, significa que o momento linear, o momento angular, taxa de variação temporal naquela direção é zero, significando que o momento angular total naquela direção, né, a componente da direção N do momento angular, é uma constante de movimento. Né? Claro que se eu estou com um sistema livre, né, onde eu não tenho forças externas, onde o torque líquido total é nulo, eu vou ter taxa de variação temporal do momento angular total do sistema nulo. Né? Ó, então, não tenho força nenhuma externa, sistema isolado, né? O torque total externo é nulo e automaticamente a taxa de variação temporal do momento angular total do sistema é nulo e isso implica, então, conservação do vetor momento angular. Né? Se a taxa de variação temporal é zero, o vetor momento angular é uma constante de movimento. Né? Ou se o sistema de partículas é zero e a interação entre elas é central, o vetor momento angular vai ser conservado. Bom, a gente já viu um caso bem particular no sistema de partículas onde a interação é central. Forças centrais, né? Forças centrais era um sistema de interação de duas partículas e a interação entre elas era força central. A gente mostrou particularmente lá que uma das consequências, né? Uma das quantidades conservadas para um sistema de duas partículas interagindo via força central é exatamente o vetor momento angular. Inclusive, o movimento da partícula se dá num plano perpendicular ao vetor momento angular L. Né? Então, aqui a gente está mostrando o caso geral, né? Para um sistema qualquer de partículas, se ele está isolado,
o momento angular total do sistema vai ser conservado, vai ser uma quantidade constante, né? É um vetor constante, conservado, ou seja, tem o mesmo valor para qualquer tempo, né? Certo? Claro, obviamente, no caso particular, onde as forças de interação são centrais. Certo? Com isso eu encerro a aula de hoje. Claro, na aula que vem a gente vai ter que fazer aplicações, né? Das conservações de momento linear e angular, como eu derivei só matematicamente aqui com vocês, né? Teoricamente. Na aula que vem a gente vai aplicar, né? Para sistemas que conservam, né? Tanto o momento linear quanto o momento angular. No momento linear eu já fiz aquele exemplo do homem canoa, né? Resta-nos fazermos exemplos de conservação de momento angular, mas explicitamente a gente já analisou numa das áreas a conservação de momento angular com um sistema de duas partículas, né, que necessariamente estavam interagindo via campos de força centrais. A gente mostrou explicitamente que o L é conservado, né? Além da energia mecânica, né, se o sistema está isolado, né, o sistema de duas partículas isolado, certo? Eu encerro aqui pela aula, então na terça nós continuamos fazendo as aplicações da conservação de momento angular e também continuamos, no caso, vamos analisar quando nós temos sistemas de partículas onde tem variação de massa, né? Nós temos que analisar também como é que fica a dinâmica se eu tenho um sistema de massa variável, né? Então, se eu perco massa para o meio externo, né? Nós vamos ver como é que fica a dinâmica de um sistema sujeito à variação de massa. Lembrando que toda análise que a gente fez aqui, a gente estava assumindo que a massa total do sistema, né, o N grande, né, ele é constante, né? Não variou do tempo, né? Então, na aula que vem também a gente vai ter que analisar esse caso onde eu tenho variação da massa, né, que são sistemas de massa variável, né, sistema de partículas de massa variável. E claro, mais adiante a gente vai ver a questão particular de corpo rígido, como eu estava falando, né? Como é que fica a dinâmica de corpo rígido, onde, claro, no corpo rígido a gente não tem deslocamento entre as partículas do sistema, né? E eu já mostrei o caso particular do que acontece com o momento angular, né? Um corpo rígido, as partículas não se movem uma relativa a outra e também não se movem relativa ao centro de massa. O momento angular do corpo rígido basicamente é dado pelo momento angular só do centro de massa. Certo? Fico então aberto a perguntas. Boa noite, bom fim de para quem vai. Certo? Se alguém tem dúvidas, pode